Irmãos, como nós estamos no momento de celebração, né, do aniversário da igreja, inclusive dia 8, próximo agora, nós teremos o culto de louvor ao Senhor pelo aniversário aqui da igreja. Sobre isso nós vamos estar comentando, né, sobre este fato de o Evangelho de nosso Senhor Jesus ter chegado até nós, né? Afinal, nós estamos tão longe, né, tão distantes, tanto em época como em espaço, dos acontecimentos que ocorreram, né? Nós estamos no Brasil em 2025, né, bastante longe do Israel daquela época, em que Cristo esteve aqui conosco, e aqueles fatos tão marcantes, tão importantes, que chegaram até nós até hoje. Então, convido os irmãos a ir direto na fonte, né? Bem no passado, no princípio ali, quando o Evangelho começou a ser espalhado por todos os países, todas as línguas, todos os povos, ou seja, aos gentios, né? Que inicialmente ele foi dado aos judeus, e logo após os gentios também tiveram acesso a esta graça tão maravilhosa proposta em Cristo. Então eu gostaria que a igreja estivesse lendo suas Bíblias, né, um texto muito interessante, que é um texto que ele tem, na sua essência aqui, nós temos visões, né, nós temos a aparição de um anjo ali, e esse texto se encontra em Atos 10, ele vai falar da conversão do centurião Cornélio. Era um centurião. Centurião, só para que os irmãos tenham a informação, não sei se os irmãos sabem, ele é um oficial romano, ou seja, ele não era um judeu, mas ele era um gentil. Então ele era um oficial, uma patente alta de um oficial romano. Amém? Então, Atos 10, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, diz assim, 10:1. Atos 10:1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Amém. Irmãos, aqui a primeira parte do texto que nós vamos estar lendo. Então, uma parte importantíssima, vai estar falando de um homem chamado Cornélio, que é um centurião. Note que esse homem é dito, as Escrituras fornecem, né, um testemunho sobre ele, que ele era um homem piedoso, ou seja, era um homem que as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus. Provavelmente ele era como se fosse um prosélito, né, um gentio, que tinha as práticas dos judeus, só não se circuncidou. Este homem estava em Cesareia Marítima, ou seja, Cesareia, aqui está dizendo que é uma cidade marítima, uma cidade que está na beira-mar também. E as Escrituras dizem: morava em Cesareia Marítima um homem cujo nome era Cornélio, centurião da corte. Outra informação fornecida é que ele era um centurião, alto oficial da corte romana ou italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Então, outra informação.
a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Ou seja, aproximou-se dele um anjo. Ele teve uma visão de um anjo. Deus enviou um anjo até Cornélio. E interessante é que esse anjo falou para Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, uma outra cidade também à beira-mar, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que é o apóstolo Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo dele, ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, qual foi a mensagem do anjo para ele, nessa visão? Envia mensageiros até a casa de um homem curtidor que se chama Simão. Nessa casa, nessa mesma casa, está hospedado Simão Pedro, o apóstolo Pedro. Manda chamar ele depressa, manda trazer ele. Qual que era o objetivo disso? Pedro iria evangelizar, Pedro iria pregar a palavra para Cornélio. Porque Cornélio, por mais que fosse piedoso, por mais que as suas orações fossem ouvidas diante de Deus, Cornélio ainda não cria no Evangelho. Cornélio ainda não havia nascido de novo. Cornélio ainda não tinha recebido a fé no Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? O anjo, nessa visão, diz para ele ir, mandar mensageiro até lá para trazer Simão Pedro. Porque Simão Pedro, que é o apóstolo, traria a palavra de vida eterna para ele e para todos os seus, para que ele pudesse crer. O primeiro interesse, parte interessante que nós vemos aqui, entre todas, é que o anjo, não poderia o anjo já ter falado as palavras, pregado para ele o Evangelho. O anjo manda que venha uma pessoa para pregar o Evangelho para ele, para a sua família e para todos os seus. O interessante disso é que o Evangelho é pregado por homens e mulheres que creem no Senhor Jesus. Quando nós recebemos a fé no Senhor Jesus, nele cremos, nascemos de novo, agora nós estamos aptos a ir pregar o Evangelho, a anunciar palavras de vida eterna, palavras que as pessoas, ao ouvir, terão um testemunho e que agora elas podem, por esse testemunho, crer também no Evangelho como nós cremos. O anjo não pregou o Evangelho para Simão, para Cornélio, mas ele falou para enviar mensageiros para trazer Simão Pedro, porque Simão Pedro seria aquele que pregaria o Evangelho, que anunciaria as boas novas, pelo qual Cornélio e toda a sua família e todos os seus poderiam ser alcançados e salvos. Mas o interessante, irmãos, qual é o interessante? Obrigado, irmão. O que é interessante é que Pedro era um bom judeu, e para Pedro seria muito estranho isso, um gentil chamá-lo. Então, para Pedro, como ele era um judeu, para ele não seria nada fácil ir a tentar pregar a palavra para o gentil. Por quê? Porque havia uma distinção muito grande, havia uma parede de separação que foi rompida na cruz, mas isso precisava ser compreendido por eles ainda, que era a parede de separação entre judeus e gentios. Essa parede de separação que havia, ou seja, havia somente um povo que era o povo de Deus, que eram os judeus, e o resto do mundo eram os gentios, agentes, que até então não eram povos que eram eleitos do Senhor. Isso veio a ser após a cruz, onde na cruz do Calvário, Cristo derruba essa parede de separação, de modo que agora o Evangelho seria levado a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos, inclusive chegou até nós hoje. Mas o que necessitava haver uma compreensão disso. E essa compreensão Pedro ainda não tinha.
Então, o que foi necessário fazer? O que foi necessário? Nesse mesmo horário em que, olha só como as coisas de Deus são maravilhosas, neste mesmo tempo em que Cornélio envia mensageiros, envia os seus domésticos e um soldado para ir até lá nessa cidade chamada Jope, para trazer de lá Simão Pedro, Pedro também, nesse momento, ainda não tinham chegado esses domésticos, ainda não tinha chegado esse soldado, esses mensageiros enviados da parte de Cornélio. Pedro está num telhado, orando, possivelmente, ele tem uma visão. Pedro tem uma visão. Então, agora no versículo 9, ao continuar o texto, vai falar dessa visão de Pedro. Então, Cornélio enviou, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui está dizendo sobre os mensageiros. Quando eles estão indo, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao eirado, ao telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Versículo 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, sobreveio a Pedro o quê? Um êxtase, no grego. O termo se refere a uma condição em que a consciência sobre o mundo exterior fica suspensa, fornecendo a condição ideal para receber a visão e compreender a mensagem de Deus. Então, Pedro estava orando e ele teve um êxtase. É como se ele tivesse se ele saiu, da sua consciência. Então, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Em versículo 11, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Então, Pedro está tendo uma visão agora, ele vê o céu aberto. O que ele vê? Um grande lençol descendo do céu. E o que havia nesse lençol? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E aí ele ouviu uma voz que dizia, e dirigia-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ou seja, para Pedro levantar, matar aqueles animais e comer, já que ele estava com fome. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. E a segunda vez lhe falou a voz: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É interessante, Pedro tem um êxtase, e nesse êxtase, ele olha para o céu e tem uma visão. E o que continha essa visão? Um grande lençol, como se fosse um grande lençol baixado do céu até a terra pelas 4 pontas. E o que estava no meio desse lençol? Que o lençol é o que sustentava. Estavam ali quadrúpedes, aves, répteis. Quando essa visão baixa Pedro vê, vem uma voz e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, como sendo um judeu, ele estava vendo que ali havia animais limpos e animais impuros para os judeus. E ele falou: não, Senhor, jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E a voz pela segunda vez e falou: ao que Deus purificou, não considere isso comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que quer dizer isso, Aves, répteis e aves, tanto animais limpos como imundos. Mata e come. Pedro estava com fome, porém, como bom judeu, não estava disposto a violar a lei do Antigo Testamento quanto aos animais imundos. Ao que Deus purificou, parece que um dos propósitos principais das restrições alimentares do Antigo Testamento era fazer distinção entre Israel e os gentios. Então, tudo aquilo que havia animais puros e impuros era, na realidade, para fornecer essa ideia de um povo puro, que eram os judeus, e o povo impuro, que eram os gentios. O resto do mundo era impuro. Porém, agora que Deus estava chamando os gentios cerimonialmente impuros para serem salvos em grande quantidade, essas regras que visavam distinguir os judeus e gentios não eram mais apropriadas. Ou seja, aquele muro de separação que separava os judeus e gentios
foi derrubado na cruz. Jesus na cruz do Calvário derruba. E agora o Evangelho ele começa a se espalhar pelo mundo. Mas era necessário que esses homens, que eram judeus, né, os apóstolos eram judeus, tivessem a compreensão disso, começassem a compreender isso, que agora, com a rejeição de Israel ao Evangelho, o Evangelho se rompe através dessas fronteiras e vai até os povos, as nações, as línguas. E isso se repetiu por 3 vezes, por quê? A visão repetida por 3 vezes tinha o objetivo de subjugar as objeções de Pedro. Ou seja, Pedro, ele negou a princípio. Não, Senhor, nunca entrou em minha boca qualquer coisa comum ou impura. E a voz diz de novo, ao que Deus purificou não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu novamente. Então o que quer dizer? A visão foi repetida porque teve um objetivo, que era subjugar as objeções de Pedro, para que Pedro não tivesse mais objeção, para que Pedro compreendesse que agora Deus estava atrelando, estava inserindo na aliança do Novo Testamento os gentios também. E agora os gentios também faziam parte desta nova aliança. Meu irmão, você está ficando claro? Ou mais ou menos? É um texto difícil, mas é muito legal. Depois, se vocês puderem e estiverem lendo em casa, com calma, vocês vão ver que maravilha. Como o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho se espalhou a todas as nações. Mas como foi isso, né? Assim, lá na fonte, beber dessa fonte, é tão delicioso ver como foi, como a princípio os apóstolos não tinham compreendido, mas depois Deus intervém para que eles compreendessem, para que o Evangelho pudesse levar das nações. Porque se nós formos notar, nessa época havia alguns judeus, né? E a igreja, na sua maioria, era de judeus. E muitos desses judeus vinham ao Evangelho, criam no Senhor Jesus, mas eles ainda guardavam algumas coisas da lei mosaica, como a circuncisão. Então depois eles tiveram uma reunião, tiveram que tratar desse assunto, depois nós podemos ver sobre isso. Que era exatamente isso, como que os gentios agora seriam recebidos na comunidade da fé. Será que eles teriam que guardar? Será que eles teriam que se circuncidar? Será que eles teriam que guardar a dieta judaica, por exemplo? Então tudo isso foi sendo compreendido por eles. Então, Pedro tem essa visão. Só que Pedro ainda não estava entendendo essa visão. Pedro ainda não estava entendendo porque aqueles homens que foram enviados por Cornélio ainda não tinham chegado. Sabe quando ele vai compreender o que significava essa visão, que agora esses gentios que eram considerados impuros estavam sendo inseridos na promessa e no Novo Testamento e na Nova Aliança? Então aí Pedro começou a compreender quando eles chegaram. Então aconteceu no versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, veja bem, perplexo, sobre qual seria o significado da visão, o que significava aquela visão, nem Pedro estava compreendendo ainda. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio chegaram e, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta dele. E chamando, indagavam se ali estavam hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvide, porque eu os enviei. Olha o Espírito Santo falando com Pedro. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Antes que eles falassem, Pedro já se prontificou e falou: olha, sou eu que vocês estão procurando. E descendo Pedro junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir-te as tuas palavras. Bom, aí então aconteceu que esses homens falaram o motivo deles estarem ali, porque eles foram enviados por Pedro, por Cornélio. E aí Pedro, como o Espírito Santo já havia avisado ele: olha, eis aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles.
Pedro prontamente foi com eles. E aqui é outra parte interessante do texto, no versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Então, hospedou aqueles homens que Cornélio enviou, aqueles mensageiros. Aí no dia seguinte, no outro dia, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Versículo 24. No dia seguinte, entrou em Cesareia. Agora ele entra em Cesareia, na cidade de Cornélio. Cornélio estava esperando eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, quando Pedro entra na casa de Cornélio, imagine, irmãos, a responsabilidade. Porque Cornélio reuniu a sua família toda e amigos íntimos da cidade para receber a Pedro. Pedro, quando chega ali na casa de Cornélio, fala essa palavra: olha, vocês sabem que eu sou um judeu e não convém que um judeu entre na casa de uma pessoa de outra raça. Mas o que acontece? Ele diz assim: vós bem sabeis que é proibida a um judeu entrar ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, Pedro agora compreende a visão que ele teve daqueles animais que descem, e que no momento ele relutou, mas foi a voz que fala para ele: o que Deus purificou não considere comum ou impuro. Pedro reconhece que aquela visão tem a ver com os gentios. E ele diz que não considere nenhum homem comum ou impuro. Por isso, no versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pedro foi sem vacilar, ele foi mesmo, com certeza e com convicção. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Aí Cornélio vai explicar para ele que ele teve a visão de um anjo. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta da hora 9 estava eu observando em minha casa de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmosas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Imagine, irmãos, que maravilha. Ou seja, Cornélio vai explicar para Pedro o que estava acontecendo. Olha, Pedro, há 4 dias eu recebi a visão de um ser resplandecente, de um anjo. Este anjo, o que ele falou para mim? Ele me pregou o evangelho? Não. Ele diz para enviar mensageiros à cidade onde você estava, para de lá te trazer, e você fez bem em vir, porque eu reuni toda a minha família, os amigos íntimos, e agora estamos prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Que responsabilidade agora de Pedro ter que falar tudo o que ele testemunhou quando ele estava com Jesus, quando ele testemunhou a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele testemunha o Senhor Jesus subindo aos céus, quando ele testemunha na descida do Espírito Santo de Pentecostes, ou seja, o Evangelho, as boas notícias. No versículo 24, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João Batista pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Então, Pedro, o que Pedro faz aqui? Uma exposição completa do Evangelho para Cornélio e para todos aqueles gentios que estavam ouvindo, que Cornélio reuniu ali na sua casa. Pedro, o que ele faz? Uma exposição completa de todos os atos, dos fatos que ocorreram, de que Jesus Cristo realmente veio a esse mundo, de que Jesus Cristo é aquele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, e de que aquele que crê no seu nome tem a remissão dos pecados. E agora vem o outro fato maravilhoso desse acontecimento, notando sempre que esse registro, o que ele é? Não são só palavras, mas eles são fatos e atos. E isso aqui realmente aconteceu, e esses atos são atos do Espírito Santo de Deus, que aplica a salvação e a redenção que o Senhor Jesus fez na cruz. Ou seja, quando Pedro explica para eles, expunha para eles o Evangelho, no versículo 44 diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Amém. Pois os que ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Amém. Nossa, que maravilha! O que acontece nesse fato? É um testemunho que as Escrituras estão nos dizendo que agora os gentios, os não-judeus, também receberam o Evangelho, também foram inseridos na promessa, na nova aliança, e que agora os gentios também receberam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles nasceram de novo, ou seja, eles tiveram seus pecados cancelados, perdoados. Agora o Evangelho, a salvação também foi disposta, foi transmitida, foi levada também aos gentios. Aleluia! E aqui diz que eles receberam, ou seja, foi derramado sobre eles, assim como nos judeus em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito da verdade que o Senhor Jesus prometeu. Também agora os gentios receberam o dom do Espírito Santo e a promessa da vida. E o que aconteceu? Imediatamente após eles crerem, então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Irmãos, esse é o fato que ocorreu, essa é a fonte que nós podemos ir e sabermos que o Evangelho chegou até nós hoje por causa desses atos, por causa desses fatos que ocorreram, por causa dessa obra maravilhosa de Cristo, de que agora ele, na cruz do Calvário, ele tira aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios, e agora também aos gentios é pregado o Evangelho, aos gentios é levada a boa nova, aos gentios também recebe a remissão dos pecados, o perdão, a promessa da vida eterna. E agora eles são também inseridos como povo de Deus, recebidos na comunidade da fé. E agora os gentios também têm parte nessa promessa bendita e maravilhosa da vida em Cristo, o Salvador.
porque eles podem receber aquele que morreu na cruz como seu Senhor e Salvador. E eles receberam o dom do Espírito Santo. Então Pedro faz essa pergunta, né, para eles: porventura pode alguém recusar água? Pode alguém aqui entre nós recusar água? Para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? É uma pergunta. Irmãos, é nesse fato que ocorreram, nesses dados que ocorreram, é que o Evangelho é espalhado a todas as nações. Amém. É que começa dali por diante a haver uma compreensão de que, por mais que a parede já tivesse derrubada, ela precisava ser compreendida por eles, pelos apóstolos. E aqui houve essa compreensão por parte de Pedro, quando ele recebe aquela visão. A princípio ele não crê, até ele ter uma objeção sobre aquela visão, sobre o que aquela voz ordena que ele faça. Pedro, mata e come, já que ele está por fora. Ele diz: não tentou na minha boca algo comum e imundo. Por 3 vezes a voz fala para ele: não, Pedro, vai lá, o que Deus considerou, que Deus purificou, não considera isso como comum e impuro. Até então ele não tinha compreendido. Mas quando aqueles homens chegam da parte de Cornélio, Pedro compreende a visão. E o Espírito Santo diz para ele: Pedro, olha, chegou aí 2 homens, vai com eles, em nada duvidando. E Pedro vai sem vacilar, vai com eles. Chegando lá, Cornélio havia reunido todos os seus amigos íntimos, os seus familiares, para ouvir. Então imagina, irmãos, acontecer isso conosco. Nós, ao pregar o Evangelho, uma família nos convida para ir até sua casa, e aí chega lá uma pessoa, você está evangelizando na rua, de repente uma pessoa olha: vejo que você é um homem de Deus, você não quer tal dia na minha casa pregar, falar do Evangelho? E aí você: poxa, eu vou sim, né? Quando você chegar lá, tem uma multidão, essa pessoa reuniu familiares, amigos íntimos, para ouvir você e eu falar do Evangelho. Então, grande responsabilidade de Pedro, mas o que Pedro faz? Nada mais do que expor o Evangelho, expor a verdade, expor a boa nova para Cornélio e para todos os seus familiares e seus amigos. Nada mais Pedro fez do que anunciar o Evangelho, nada mais é preciso para salvar a vida de uma pessoa. Mas assim, anunciar o Evangelho, levar a boa nova, porque agora nós estamos num momento maravilhoso da história. Que momento que nós estamos hoje na história? Na plenitude dos gentios, onde o Evangelho é levado a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos. E aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Amém. Essa pessoa agora, basta ela crer no Senhor Jesus que ela tem a vida eterna. Não precisa mais nós guardarmos ritos cerimoniais como dias ou nos abster de alimentos, porque nós somos livres em Cristo. Amém. O Evangelho chegou até nós. Irmãos, mas como Pedro havia recebido a compreensão disso, logo após, Pedro esteve algum tempo com eles, porque eles pediram, mas Pedro precisou retornar. Mas havia alguns judeus que ainda não tinham compreendido, lógico, não tinha acontecido fato com eles. No capítulo 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, ou seja, ele retornou a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí Pedro vai contar toda a história, ou seja, porque tinha alguns que ainda não tinham compreendido, e perguntaram para Pedro: olha, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E Pedro ali também expôs para eles. E houve uma grande alegria também por esses homens, por eles saberem que agora os gentios também haviam recebido a promessa da vida nos dada em Cristo Jesus. Amém. Que eles receberam o Espírito Santo de Deus. Irmãos, em resumo, sobre tudo isso que foi falado, né, esses textos maravilhosos, depois, se você tiver a oportunidade, né, lê de novo em sua casa, né, porque aqui é o princípio de tudo isso que estava acontecendo e que chegou até nós até hoje. Então, irmãos, resumindo tudo isso, o Evangelho chegou até nós no Brasil, em Vila Santa Maria, Amém. em 2025. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Deus chegou até nós. Essa promessa de vida que foi prometida a Cornélio, aos judeus, aos apóstolos, chegou até nós. Chegou a cada um de nós, individualmente falando e como igreja. Essa promessa, ela teve um princípio. E esse é o princípio. Esse é o momento inicial de tudo isso. Por isso que teve a intervenção de visão, intervenção de anjo. Depois não foi mais, não teve mais isso. Mas no princípio teve. Deus, na sua constituição, na sua promessa, no seu plano de salvação aos gentios, ele interveio com tudo isso, com visão, com aparição de anjo. Hoje em dia já não é mais necessário, porque o Evangelho já está consolidado no mundo. Mas essa promessa de vida, ela está aí, irmãos. Para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles vão herdar a vida eterna realmente. O que é mais grave, que afronta Deus, que é o pecado, o Evangelho é a única coisa que tem poder, força para cancelar o pecado, para tirar o pecado de um coração. O Evangelho é a única ato, é a única obra que tem poder para fazer com que uma pessoa nasça de novo, sendo já adulta. O Evangelho é o único poder, é a única coisa, assim, por assim se dizer, uma obra justa, verdadeira, que Deus fez para salvar as pessoas. Por isso que, um tempo depois, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, ao escrever a epístola de Romanos, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia! Amém? Amém! Então, irmãos, Paulo não se envergonhava do Evangelho, não tinha vergonha do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E por que isso? Porque ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, muitas vezes nós podemos pensar, poxa, eu queria tanto entender essa justiça de Deus, é o Evangelho, a obra que Cristo fez, o cumprimento das Escrituras em Cristo. O fato de Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz, ter nos substituído, porque era para nós sofrermos a condenação do pecado, e foi sobre o Filho de Deus. Ali Jesus, ele contempla toda a justiça de Deus. Então, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, é muito interessante nós entendermos sobre isso, né? Como foram os fatos, né, que ocorreram com eles, como que começou a se espalhar essa salvação tão maravilhosa ao mundo, como o Evangelho foi alcançando nações, como essa palavra chegou até nós até hoje, visto que o tempo ele tem força para apagar as coisas, ou para fazer com que as coisas fiquem esquecidas. O velho ditado é esquecido pelo tempo, né? Mas o Evangelho não, o Evangelho rompe fronteiras, rompe tempos e épocas. Por isso que ele chegou até nós hoje, num tempo tão distante que nós estamos deles. E tanto em tempo distante que nós estamos em 2025, como também fisicamente, né? Israel, Jope, Cesareia, Marítimo, hoje São Paulo, Vila Santa Maria, Brasil. Mas hoje esse mesmo Evangelho que foi anunciado a eles está sendo anunciado a cada um de nós. Amém. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Porque isso é um fato, e esse é um ato do Espírito Santo de Deus, anunciando por toda parte que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, de que nele nós temos a remissão dos pecados, que nele nós temos a salvação, a vida eterna, que nele nós temos o cancelamento da culpa, que nele nós temos o apagar das manchas, que nele nós temos realmente a vida eterna. E que nós a cada dia venhamos a valorizar, irmãos, cada dia mais, como Cornélio valorizou, juntando as pessoas na sua casa. Nós venhamos a valorizar esse Evangelho que nos foi dado, porque ele é a revelação plena da justiça de Deus, do que o Filho de Deus fez para nos salvar. Amém? Amém. Então,
Então, nesse mês que nós estamos celebrando, né, o aniversário da nossa igreja, e nós viemos aguardar esses momentos, como o Evangelho chegou até nós, e hoje nós recebemos um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, o Evangelho da justiça de Deus, e que nós cremos. E por isso que hoje nós somos reunidos como um só corpo. Hoje nós somos reunidos como o corpo do Senhor Jesus Cristo, ao qual da cabeça nós somos os membros, pela fé nele, pela esperança no seu nome, por esperar inteiramente no nome de Jesus Cristo na sua obra. Amém? Amém. Eu gostaria que você, nesse momento, pudesse abaixar sua cabeça, estivesse orando comigo, agradecendo ao Senhor por esses fatos, esses atos que ocorreram, e que isso propiciou que o Evangelho fosse levado a todas as nações, a todas as línguas, a todos os povos, e chegasse até nós. E hoje nós também podemos ter esse testemunho que não foi apagado pela história, por esse testemunho que foi preservado por Deus e que chegou até nós hoje, nós também podemos crer. Isso porque até hoje não se apagou os fatos e não se apagou os atos do Espírito Santo, mas os atos do Espírito Santo continuam levando as pessoas à fé no Senhor Jesus, continua levando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Os atos do Espírito Santo continuam fazendo que as pessoas que estavam perdidas do pecado, que estavam no lamaçal do pecado, agora se tornem novas criaturas, nascidas de novo, se tornem filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus. Amém. E essas pessoas se livrem da idolatria, se livrem das feitiçarias, se livrem do acúmulo de maldade, se livrem de tanto acúmulo de pecado, e agora creem no Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, porque esses fatos são verdadeiros. Nós te agradecemos, Senhor, porque esses fatos ocorreram realmente, não são contos, mas é história, Senhor. Amém. Nós te agradecemos porque este Evangelho anunciado pelos apóstolos a respeito do Senhor Jesus chegou até nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque eles, Pai, foram a todas as nações, Pai, pregando o Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu essa condição para que os gentios também ouvissem o Evangelho. Aleluia. E pudessem nele crer, Senhor. Nós te agradecemos pelo Evangelho que chegar até nós hoje, Senhor. E nós também podemos crer, porque o Espírito Santo, Pai, fala ao nosso coração, como falou ao coração do centurião Cornélio, aos seus familiares, às suas famílias, Senhor, e seus amigos. E eles puderam receber o dom da vida e puderam receber a graça do Senhor Jesus, assim como nós, Pai. Obrigado por tudo. Porque isso, Senhor, vem do Senhor, Pai. Nós cremos que tudo isso é tua provisão, tua providência, Pai. Nós te agradecemos porque isso tudo nos foi feito no Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor chamou e o fez, Senhor, juiz de vivos e de mortos, o Senhor de todos nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Fica aqui com a nossa igreja, sempre que nós venhamos, Pai, cada dia a dar fruto, Pai. Inspira-nos, Senhor, a ter, Senhor, cada dia mais ânimo, Senhor, vontade de buscar, Senhor, pela fé do Senhor Jesus. E que a igreja dê muito fruto para a glória do Teu nome, em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, Seu Filho amado, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém.